Olá! Nessa nossa conversa, vamos mergulhar numa ideia que, olha, basicamente construiu o mundo como a gente conhece hoje. A crença de que a especialização do trabalho é o grande segredo para a riqueza de um país. A gente vai entender de onde veio essa teoria e logo depois vamos colocar ela frente a frente com 3 críticas bem fortes que questionam o custo humano, a verdade histórica e quem realmente manda na inovação. E para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, olha só essa citação do Eric Hobsbawm. A mudança foi tão, mas tão profunda que foi preciso inventar palavras novas só para conseguir descrever o que estava acontecendo. É nesse cenário de ruptura total que a nossa história começa. Beleza, então vamos lá. Nosso ponto de partida é o economista Adam Smith, que lá em 1776, com o livro A Riqueza das Nações, lançou uma ideia que ia virar o jogo. A grande sacada do Smith é o que ele chamou de divisão do trabalho. Pensa assim, em vez de uma única pessoa fazer um produto inteiro, tipo um alfinete, o processo é todo quebrado em pedacinhos. Uma pessoa estica o arame, a outra corta, uma terceira afia a ponta, e por aí vai, cada um numa tarefa minúscula e repetitiva. Para o Smith, a conta era clara. Essa especialização não era só um jeito de melhorar as coisas, não. Era a grande causa do enriquecimento de uma sociedade inteira. O ponto central é esse: a produtividade simplesmente explode. Mas como é que isso funciona na prática? O Smith explica em 3 pontos. Primeiro, a repetição constante deixa o trabalhador muito, mas muito rápido e habilidoso naquilo que ele faz. Segundo, ninguém perde mais tempo trocando de uma ferramenta para outra, de uma tarefa para outra. E terceiro, um trabalhador que passa o dia todo focado numa única coisinha tem muito mais chance de pensar num jeito, numa máquina, para fazer aquilo ainda mais fácil. Então, a visão do Smith era super otimista, né? Ele acreditava que esse sistema ia gerar tanta abundância, uma riqueza universal, que os benefícios iam chegar para todo mundo, até mesmo para os mais pobres. Só que, será que essa visão ficou por isso mesmo, sem ninguém questionar? Que nada. E é aqui que a história ganha um contraponto. E que contraponto? Entra em cena Karl Marx, que olhou para o mesmíssimo sistema e viu uma coisa completamente diferente: o custo altíssimo do que ele chamava de capitalismo. Olha só o choque. Onde o Smith enxergava uma riqueza que se espalhava, o Marx via uma lógica brutal e implacável. De um lado, gente acumulando uma riqueza absurda, e do outro, no polo oposto, o acúmulo de miséria, de ignorância, de sofrimento. E qual era o mecanismo por trás disso? Um conceito central do Marx, a tal da mais-valia. É o seguinte: o trabalhador vende a força de trabalho dele por um salário, certo? Só que ao longo do dia, o valor que ele produz é muito maior do que o que ele recebe. Essa diferença, esse trabalho que não foi pago, é a mais-valia. É daí que vem todo o lucro do capitalista. É uma exploração que já vem embutida no sistema. E o custo humano disso tudo, para o Marx, é devastador. Sabe aquela especialização que o Smith elogiava por deixar o trabalhador mais ágil? Para o Marx, isso era uma forma de mutilação. O trabalhador deixa de ser um artesão completo para virar só uma peça, um apêndice da máquina. E essa imagem que ele usa é de uma força tremenda. Resume bem o ponto dele. O capital é como um rolo compressor, esse carro de Jagrenai que, na sua busca incessante por mais e mais acúmulo, simplesmente esmaga o trabalhador e sua família. Uma visão bem sombria que bate de frente com o otimismo do Smith. A nossa segunda crítica muda um pouco o foco e olha para a história. O economista Ha-Joon Chang faz uma pergunta bem incômoda. Será que a história que os países ricos contam sobre como eles ficaram ricos é a história de verdade? A pergunta parece simples, né? Como é que países como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, se tornaram as potências industriais que são hoje? Bom, a resposta oficial, todo mundo já ouviu. A história que contam pra gente é que eles praticaram o que pregam hoje em dia. Abriram os mercados, deixaram a competição rolar solta e mantiveram o governo bem longe da economia. Basicamente, as ideias do Adam Smith na prática. Parece fazer todo sentido, certo? Então, a pesquisa do Chang mostra que a realidade foi bem diferente. A receita real, o que esses países fizeram de verdade enquanto estavam se desenvolvendo, foi o completo oposto. Tarifas de importação altíssimas para proteger suas indústrias nascentes, um monte de subsídios do governo e até espionagem industrial. Depois que ficaram ricos, eles chutaram a escada, impedindo que os outros países em desenvolvimento usassem as mesmas ferramentas para subir. A Grã-Bretanha é o exemplo perfeito disso. Antes de dominar a indústria mundial, foi uma das economias mais protecionistas do planeta.
Só depois, quando a supremacia dela já estava garantida, é que ela se tornou a grande defensora do livre comércio, usando essa bandeira para manter sua vantagem sobre os outros. E a nossa última crítica nos traz direto para o século XXI. A economista Mariana Mazzucato olha para a inovação e pergunta: quem é que impulsiona de verdade as grandes revoluções tecnológicas? E a resposta dela aponta para um protagonista que muitas vezes fica escondido. A gente vive numa cultura que adora celebrar o gênio do empreendedor solitário, sabe? Aquele visionário do setor privado que, lá na garagem de casa, cria tecnologias que mudam o mundo. É uma história em tanto. Mas a Mazzucato nos convida a olhar um pouquinho mais de perto. Vamos pegar o iPhone como exemplo, talvez o maior símbolo de inovação do setor privado. O que faz ele ser um aparelho inteligente? São tecnologias como a internet, o GPS, a tela sensível ao toque, as baterias e até a assistente de voz, a Siri. E aqui vem o pulo do gato. Cada uma dessas tecnologias revolucionárias não foi criada pela Apple. Elas nasceram depois de décadas de investimento público massivo, financiadas por agências estatais como o Departamento de Defesa, a Marinha, a CIA e o Departamento de Energia dos Estados Unidos. E isso nos leva ao conceito dela de Estado empreendedor. A tese da Mazzucato é que o setor privado é excelente em comercializar, em refinar inovações, mas tem pavor do risco gigante que é a pesquisa de base. Quem assume esses riscos enormes de longo prazo, de criar algo do zero, é, na verdade, o Estado. Ufa! E aí? Onde é que tudo isso nos deixa? A gente partiu de uma ideia que parecia tão simples e poderosa sobre a criação de riqueza. E o que a gente viu foi essa teoria elegante do Adam Smith sobre a divisão do trabalho ser profundamente desafiada. O Marx nos mostra o custo humano e a exploração que podem estar por trás do sistema. O Cheng revela que a história real do desenvolvimento econômico não bate com a narrativa do livre mercado. E a Mazzucato demonstra que o motor da inovação radical talvez não seja o setor privado, mas sim o Estado. E assim, a gente termina com uma provocação. A origem da riqueza, que parecia uma questão tão clara lá para o Adam Smith, se revela algo muito mais complexo. Ela vem da liberdade dos mercados? Da exploração do trabalho? Da intervenção estratégica do Estado? Ou será que vem de uma combinação complexa e muitas vezes contraditória de tudo isso junto? A resposta, ao que parece, continua em aberto.